A todos novamente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, esse trabalho que hoje é voltado especialmente para o Natal, para o nascimento de Jesus. Então, hoje nós teremos a nossa palestra de Natal. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será o nosso amigo Sérgio Soares. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abidante, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pelo Abel Alpendre. Então que nesse instante nós já possamos nos ligar a essas equipes espirituais, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, e do Hospital Alvorada na espiritualidade, e que assim, elevando os nossos pensamentos a Jesus, possamos receber toda essa luz que vem do mais alto, que durante todo esse trabalho possa transcorrer em harmonia, em paz, em bem-querência, para que assim possamos receber tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje. Vamos serenando nossos pensamentos, acalmando os nossos corações. Vamos elevando o pensamento a Jesus. Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome e pedimos, Senhor, a Sua bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso amigo Sérgio com muita paz, com muita sabedoria, e que possamos aprender o que ele vai transmitir para nós. Obrigado. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, é um prazer ocupar esse lugar mais uma vez, principalmente na presença de amigos que aqui vieram, amigos que foram trazidos do plano espiritual. Que seja então hoje um momento de harmonia, de paz, de luz, de reflexão. Nessa noite, para lá de especial, que falaremos um pouquinho sobre o Natal. Mas vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, advento do Espírito de verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, e lançai-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. A mensagem é do livro Pontos e Contos do Irmão X, Natal Simbólico. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é o mundo onde o Cristo deve nascer.
Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Quando o germe do Cristo desponta em vossas almas, a estrela da divina esperança desafia vossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Flores de luz choviam do mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos, ansiosos, a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu e paternalmente arrematou. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Pois bem, é bem verdade que ao falarmos do Natal, a primeira coisa, a primeira lembrança que nos vem à mente é presentes, a ceia, confraternização, muitas coisas. Mas às vezes esquecemos do principal, que é comemorarmos o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo, o caminho, o amor de nossas vidas. Sabemos que a data de 25 de dezembro é uma data simbólica, uma convenção entre Roma e a Igreja Católica, pois precisavam de uma data que reunisse o maior número de pessoas em Roma. Então instituiu-se o dia 25 de dezembro. Mas o que isso importa? Nada. O que mais importa para nós é o momento em que verdadeiramente o Cristo nasceu em nossos corações. Eu vou dar 2 exemplos que eu já citei numa outra ocasião. Se nós perguntarmos para Saulo de Tarso qual foi o momento em que Jesus nasceu em seu coração, ele dirá que foi na estrada de Damasco, quando ele foi envolvido por uma luz muito forte que o cegou, e ouve aquela voz lhe perguntar: Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Ele diz: sou Jesus. Imediatamente Saulo se coloca à disposição do Cristo e se torna o grande divulgador do Evangelho, o apóstolo dos gentios. Se nós fizermos a mesma pergunta para Maria de Nazaré, ela certamente dirá que foi no momento em que acariciava o menino Jesus junto ao peito, junto ao seu coração, e observou ali que estava a luz do mundo, a esperança de toda uma humanidade. Pois bem, diante de tudo isso que eu disse, eu pergunto para vocês: quando o Cristo nasceu verdadeiramente em vossos corações? Pois bem, o Natal começou assim, sem barulho, sem luxos, sem excessos, e talvez por isso mesmo seja tão difícil para nós compreendê-lo. Jesus nasceu pequeno para ensinar que a verdadeira grandeza não grita. Nasceu pobre para mostrar que a riqueza que transforma não cabe em nossas mãos, mas em nossos corações. Nasceu dependente para que aprendêssemos que amar também é precisar do outro. Com o passar do tempo, Jesus cresceu, caminhou entre as pessoas, tocou os doentes, os necessitados, os humildes, os esquecidos, acolheu os rejeitados.
E em meio a multidões, revelou para nós uma das verdades mais profundas que a humanidade já ouviu e conheceu. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Não era apenas uma frase bonita, mas sim um chamado de responsabilidade espiritual. Jesus estava nos dizendo, simplesmente, que ele se faz presente em cada ser humano, em cada um de nós, principalmente naqueles que sofrem. Que não existe amor verdadeiro a Deus sem amor concreto ao próximo. Que não adianta erguer preces aos céus se fecharmos o coração na terra. E então passamos a entender. Jesus não queria ser lembrado apenas nas igrejas, em templos, em reuniões, mas reconhecidos nas ruas. Não desejava ser venerado apenas em imagens, em quadros, mas vivido em atitudes, em pensamentos, em ações, em cuidados com o outro. O Natal, à luz desse ensinamento, ele ganha realmente um novo sentido. Porque todos os anos repetimos a mesma cena do presépio. O menino, Maria, José e os pastores. Mas o presépio verdadeiro nós montamos dentro de nós. E cada personagem representa algo que precisamos despertar em nós. O menino é o amor nascente, a esperança. Maria é a capacidade de acolher. José é o cuidado silencioso, é o zelo, é a proteção. Os pastores são a humildade. E o estábulo é o nosso coração, por ora imperfeito, mas disposto. É então ali que Jesus quer nascer de novo. Mas para isso algo precisa mudar em nós. De fato, precisamos preparar os nossos corações à manjedoura que acolherá o menino Jesus. Uma manjedoura elaborada, feita com palhas da doçura, palhas da simpatia, do respeito, da fraternidade, da caridade, da esperança, da compaixão. Felizmente, nós já estamos trocando as palhas velhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do desamor, por palhas novas de vida. Vamos lembrar um pedacinho do trecho que eu disse lá no começo. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Diante de tudo isso, será que nós já estamos percebendo o Cristo disfarçado nas ruas, no meio de nós? Ele passa por nós quando alguém pede atenção e nós dizemos, depois. Fica para depois. Ele se apresenta quando alguém sofre e nós fingimos não ver, nem ouvir e nem sentir. Ele nos chama quando alguém erra e nós julgamos
sem misericórdia. E mesmo assim, Jesus não se afasta de nós. Ele insiste, ele espera, ele confia. Por quê? Porque ele sabe que todo coração humano é capaz de amar, mesmo quando ainda não aprendeu como. O Natal não é sobre dar coisas, dar presentes, mas é sobre doar-se, compartilhar-se. Às vezes Jesus não nos pede um grande gesto, mas um gesto simples, mas sincero. Um perdão guardado há anos, que faria tanta diferença. Uma visita guardada, adiada por orgulho. Uma palavra que poderia curar, mas foi engolida pelo silêncio. Um abraço que nunca aconteceu. Uma oportunidade que deixamos passar e que ela não volta. Um eu te amo que nunca foi dito. Um eu te amo que nunca foi dito. E quando finalmente fizermos isso, algo mudará dentro de nós. Uma paz suave se instalará. Como se o próprio Cristo dissesse: obrigado por me reconhecer. Obrigado por me reconhecer. E o amor entende o que a razão ainda não compreendeu. Amar cura. E o Natal é uma dessas aulas que se repetem ano após ano, até que finalmente possamos aprender. Jesus não veio aqui fundar uma religião, veio ensinar um modo de viver. E viver como Jesus viveu é fazer do amor um hábito, é transformar o cotidiano em espaço de luz, é compreender que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Cada pessoa é uma oportunidade de servir. Cada dificuldade é um convite à paciência, à solicitude. Cada dor alheia é um pedido silencioso de socorro. Um olhar carente é uma oportunidade de servir. E talvez, se escutarmos com atenção, com dedicação, possamos ouvir o Cristo nos sussurrando: quando você ajuda alguém, sou eu que você ajuda. Quando você perdoa, sou eu que você liberta. Quando você ama, sou eu que renasço. Assim, o Natal deixa de ser uma noite no calendário e se transforma em um estado de alma. Não termina quando as luzes se apagam, nem, portanto, quando os presentes se desfazem. Ele continua no dia seguinte, dia após dia. Na segunda-feira difícil, na rotina cansativa, nos desafios da convivência. Porque Jesus não quer nascer em um dia apenas, mas em todos os dias, em todos os momentos. É bem verdade que temos grandes desafios pela frente. Nessas noites, nesses natais, costumamos às vezes receber pessoas que não nos são tão alegres para nós, que são difíceis. Mas será que aquela pessoa também
nós, para ela, também não somos difíceis. Como podemos, então, acolher o Cristo dentro de nós? Se olhamos para aquela pessoa com pouco caso, sem acolhimento, Jesus certamente se entristecerá. É chegado o momento de nós olharmos para nós e termos uma ideia renovadora, uma nova posição em nossas vidas. Afinal de contas, não somos tão perfeitos como gostaríamos de ser. Acolhemos o outro, amemos o outro. Jesus veio nos ensinar isso. Veio ser exemplo de tudo isso. É chegado o Natal, um momento tão sublime, que significa para nós renovação, nascimento, renovação, transformação. Nos espelhamos no Cristo, deixamos aflorar o belo ser que está dentro de nós, mas que às vezes se encolhe, talvez por preguiça, talvez por tantas coisas. Mas vamos colocar para fora esse amor que é nato em nós. Somos luzes e não temos o direito de apagá-la. Portanto, que neste Natal, no final, quando olharmos para trás, possamos perceber que vivemos o Natal de verdade. Não porque falamos de Jesus, porque falamos dos seus ensinamentos, mas porque o reconhecemos em cada irmão. Porque somos fiéis àquilo que o Cristo veio nos ensinar. Somos cristãos, irmãos uns dos outros, carentes uns dos outros. Simples assim. Mas com grande potencial em nossos corações. Que a paz do Cristo esteja convosco hoje, no Natal e em todos os dias da nossa caminhada. Foi uma alegria e um prazer enorme estar com todos vocês nesta noite. Para lá de sublime, para lá de especial. Mas uma noite de luz, uma noite de paz, uma noite de amor. Muita luz e muita paz. E dessa maneira, então, com o nosso salão repleto dessas energias de amor, de paz, de bem-querência, emanadas pelo Cristo, emanada pelos seus prepostos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, mentores da nossa casa querida, juntamente com toda essa legião de amigos espirituais, dos religiosos, dos educadores, das equipes de médicos cientistas que já se unem nesse esforço único para nos amparar na noite de hoje. E assim, mentalizando firmemente a imagem de Jesus, vamos permitir que toda essa luz, toda essa energia nos envolva a todos nós. E os médiuns desta maneira já vão captando essas energias, se colocando nessa posição de captação, junto a todas essas equipes que transmitem o seu amor mais puro para cada um de nós na noite de hoje, essa noite tão especial que falamos do Natal, falamos do nascimento de Jesus. E assim, com os nossos corações repletos de amor, de paz, de serenidade, nós damos início à terapêutica do passe.
aonde essa energia ela se concentra no centro de força coronário, que fica no topo da nossa cabeça, nos ajudando assim a nos tornarmos mais receptivos a toda essa energia bondosa e benfazeja. Essa energia desce e agora ela se concentra até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali todo um trabalho no nosso campo mental vai sendo feito, uma limpeza nos nossos pensamentos, e assim novas energias vão sendo ministradas nas nossas mentes, transmutando tudo aquilo que há de negativo para o positivo, trabalhando em nós, potencializando em nós os pensamentos positivos, os pensamentos otimistas, os pensamentos voltados ao amor. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali todo o nosso aparelho respiratório primeiramente vai sendo trabalhado. O ato de inspirar e expirar vai ficando mais harmônico, mais suave, mais leve, assim como também todas as nossas cordas vocais vão sendo trabalhadas, a nossa faculdade da fala vai sendo direcionada para que possamos ter palavras boas, palavras bondosas, palavras que acolhem, palavras que transmitem o amor ensinado por Jesus no seu Evangelho de luz. E essa energia desce e vai até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, onde todo o nosso campo emocional nesse instante é trabalhado, reequilibrado pelas equipes dos religiosos, pelas servas de Clara e de Maria, pelas irmãs de caridade, jesuítas, franciscanos, espíritos espíritas, que vão ali trabalhando toda essa energia que vai transmutando o nosso campo emocional, deixando o nosso coração mais leve, mais pleno, com essas energias, trabalhando assim os sentimentos do amor, o sentimento da paz, o sentimento do perdão, o sentimento do alto perdão também, fortalecendo assim todo esse campo emocional, deixando sadio e equilibrado. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde ali todo o nosso aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado, vai sendo reequilibrado, célula a célula, vai sendo ali fortalecido essa região do nosso corpo que é tão importante para a manutenção da nossa vida física. E essa energia agora vai sendo concentrada até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, onde toda uma equipe de geneticistas, coordenados pela doutora Mitsue, vai trabalhando intensamente o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, fazendo esse fortalecimento do nosso sistema de defesa orgânico como espiritual também. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso ventre, onde a doutora Carmen Braga, coordenando toda essa equipe de urologistas, ginecologistas, vão intensamente trabalhando todo o nosso aparelho genésico, trabalhando o reequilíbrio dessa parte do corpo tão importante, e também trabalhando ali as energias co-criadoras que ali residem, trabalhando o seu equilíbrio e nos ajudando a direcionarmos essas energias co-criadoras para o bom, para o bem e para o belo. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da coluna vertebral,
onde a nossa coluna, membros superiores e inferiores, articulações vão sendo fortalecidas nesse instante, nos ajudando a termos não só uma postura física, mas uma postura espiritual, de coragem perante os desafios da vida, de fé perante toda e qualquer dificuldade que a vida venha nos apresentar, fortalecendo assim a confiança em nós mesmos, pois temos capacidade de superarmos todo e qualquer desafio que porventura venhamos a enfrentar. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nossos lares, mentalizando essa luz que vem do coração de Jesus a iluminar a nossa casa, a nossa residência. Vamos abrindo as portas, vamos abrindo as janelas, deixando que essa luz do Cristo adentre o nosso lar, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo tranquilidade, envolvendo assim todos aqueles que residem conosco, a nossa família, que possam ser envolvidos nesse instante, nessas energias de amor. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos boa parte do nosso dia, que essa mesma luz de Jesus possa iluminar este local, criando ali um clima de cooperação, de harmonia, de solidariedade, de equilíbrio nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, e que se porventura estamos à procura de uma recolocação, que nesse instante nós possamos nos ligarmos aos mentores, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possa nos fortalecer nesse momento que é um momento de transição, mas que nós possamos, acima de tudo, retirarmos deste momento as lições tão necessárias para a nossa evolução enquanto espíritos imortais que somos. E aproveitando ainda o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizar aquela pessoa, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, que necessita nesse instante dessas energias de amor, vindas do Cristo, sendo envolvido em toda essa paz, em todas essas energias amorosas e benfazejas. Vamos também mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que retornou à pátria espiritual, que possa nesse instante receber essa mesma energia de amor, de paz, dando continuidade ao seu processo evolutivo, sempre com fé em Jesus. E assim retornando com o nosso pensamento até o nosso salão, nessa noite tão especial, nós mentalizamos Jesus e elevamos o pensamento até o Cristo, transmitindo toda a nossa gratidão. Gratidão essa que vem, pois em todos os momentos das nossas vidas, mesmo sem percebermos, somos amparados por Jesus. Somos abraçados por esse Cristo que nos ama incondicionalmente, que nos pede absolutamente nada em troca, apenas nos ama do jeito que somos, e não importa o que fizermos, o que façamos, ou o que pensamos, sentimos, Jesus sempre está conosco, a nos amparar, a nos ensinar, a nos fortalecer, a segurar em nossas mãos e caminhar conosco, nos incentivando, nos apoiando. E pedimos, aproveitando o ensejo da noite,
pedimos por todos nós, Mestre Jesus, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa confiança em Ti, que possamos perseverar na vivência do Seu Evangelho de luz, mesmo sabendo que ainda somos imperfeitos, mas que jamais nos deixe faltar o bom ânimo, a força de vontade e a perseverança para continuar sempre seguindo os Seus passos, seguindo a Sua trajetória, lembrando sempre, Mestre, que o Senhor está conosco, nos amando, nos amparando e nos fortalecendo, não somente no Natal, mas em todos os dias da nossa existência. E assim nós damos continuidade ao nosso trabalho, acompanhando o nosso amigo Abel, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Nós vamos, nesta sequência dessa noite especial que nos envolve a todos, essas luzes do Natal que iluminam os lares, iluminam as ruas, iluminam os prédios, e estas luzes espirituais que aqui nos iluminam através de tudo o que foi dito, das vibrações e deste momento que nos faz refletir sobre este Evangelho que ilumina a cada um de nós. Este Evangelho de Jesus que vai renovando em nós a esperança, renovando a coragem, renovando a alegria de seguirmos em frente. E assim a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, esse nosso querido Brasil e o nosso planeta, todo ele vai se renovando com essas energias e com essas luzes do coração de Jesus, a iluminar os povos, iluminar a todos que aqui habitam, encarnados e desencarnados. A natureza em festa por este momento tão especial de Jesus, que faz do seu nascimento este momento de reflexão para todos nós. E com estas luzes, nós vamos nos unindo a essas equipes dos Caravaneiros de Luz, Caravaneiros da Esperança, do Hospital Alvorada, da Casa de Paz e Amor, dessas equipes queridas de religiosos, franciscanos, servas de Maria, que juntos vão diluindo esta fluidificação terapêutica em nossos vasilhames, junto às nossas águas, de acordo com a necessidade de cada um de nós, levando a esperança, levando a alegria dessa medicação amorosa, também em direção a todos aqueles que nos acompanham à distância, a todos aqueles que vivem nos seus lares, nas casas de longa permanência, casas de repouso, casas de reabilitação, nos hospitais, nas enfermarias. Todos vão recebendo essas energias medicamentosas e junto aos seus alimentos, junto aos seus vasilhames com água. E assim também os nossos queridos irmãos em situação de rua, que tanto necessitam das nossas preces, das nossas vibrações de acolhimento, eles também recebem esse abraço caloroso e esta vibração terapêutica junto aos seus líquidos que tomam, junto aos seus alimentos, para renovar também neles a esperança. E assim, se lembrarmos neste momento de alguém que passa por alguma necessidade, possamos lembrá-lo, mentalizá-lo bem, bebendo desta água, para corroborar o seu tratamento, para auxiliá-lo nas suas necessidades. E assim só podemos agradecer a toda essa equipe espiritual esta noite, junto a Jesus, por tudo que aqui recebemos durante todo o ano, por tudo que aqui recebemos nesta noite,
para que possamos levar em nossos corações o melhor e colocarmos no nosso dia a dia através do acolhimento, do espírito de fraternidade, do espírito de solidariedade. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos, Pai, por tudo que nos enviaste nesta noite e que nos aprendemos com o nosso irmão Sérgio. Agradecemos a espiritualidade por ter enviado essa energia de refazimento, nos preparando para o Natal desse ano. Agradecemos a espiritualidade do Paz e Amor. Agradecemos também aos nossos mentores individuais e pedimos a eles que nos guie, nos proteja o nosso lar, proteja a nossa família e que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos nossos recados finais, relembrando como todo ano na nossa casa, nos dias 24 de dezembro, 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1 de janeiro, a nossa casa não tem atividades, tá? Então, nesses 4 dias, nós não teremos nenhum tipo de atividade. Do dia 26 de dezembro até o dia 30 de dezembro, as atividades da casa são os evangelhos, tá? Então, os evangelhos continuam. E a partir do dia 2 de janeiro, aí todas as atividades voltam ao normal. O nosso trabalho, como foi por causa do calendário, nós teremos aí uns 15 dias de férias praticamente, né? Nós retornaremos dia 8 de janeiro, né? Então nós teremos aí um período bastante largo, mas os evangelhos nas outras datas, do dia 26 ao dia 30, continuam normalmente, tá bom? Um Feliz Natal a todos vocês, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós, mais esse Natal, um excelente ano novo e nos vemos o ano que vem, que está logo ali. Feliz Natal para todos, muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.